Boa tarde. Já há alguns anos. Começando nosso novo canal teórico, agradecendo muito a presença da nossa chefe da COVIG aqui, minha amiga pessoal e muito competente dentro da nossa fundação, doutora Ana Epingal. Ela sugeriu um tema muito importante para a gente, que é a vigilância das doenças exantemáticas, febris, sarampo e rubéola no município de Niterói. Para mim, a maior respeitabilidade, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa extremamente importante para a nossa fundação. Ela trouxe uma assistente, não sei se o nome técnico é esse, né? Mas pelo menos uma colaboradora da COVIG, sanitarista, Kelly. Te agradeço muito estar aqui com a gente no nosso canal teórico aqui da residência médica. Então eu vou dar a palavra primeiro à doutora Ana para fazer as apresentações à senhora Kelly, porque é um currículo muito grande, eu só parei nos 2, tem mais de 5, aí me perdi. Vamos lá. Bom, a gente que agradece o convite, é sempre muito importante, a gente considera importantíssimo cada encontro com a rede, né, com os profissionais que estão dentro do território, né, que é onde se dão todas as ações, na verdade, de saúde, né, incluindo as ações de vigilância. Então, a COVIG, né, eu acho que todos aqui devem conhecer, é um departamento da Fundação Municipal de Saúde, tá? Onde funcionam 11 assessorias, né? Eram 10, agora funcionam 11 porque agora inaugurou o CIEVES, né? Niterói agora tem um CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde. Mas hoje a gente veio falar de um tema extremamente relevante e que é, como o Jefferson falou, a vigilância das doenças exantemáticas, né? Das doenças exantemáticas febris, do sarampo e da rubéola, né? Aqui no município. E entre as assessorias que funcionam dentro da COVIG está a assessoria das doenças imunopreveníveis. E a Kelly, né, que é a nossa colega que é sanitarista de formação, fez residência em saúde coletiva e agora está trabalhando com a gente, né? Desde 2017, que ela estava falando aqui, já tem alguns anos. Ela vai apresentar hoje essa vigilância para a gente. Eu vou fazer uma introdução só falando do sarampo no mundo, né? Nesse momento e no Brasil, né? E aqui em Niterói. E assim, eu começo falando assim, que esse é um tema muito atual, né? Quando o Jefferson me convidou, eu falei, não, vamos falar sobre o sarampo, porque a gente está num esforço muito grande, né? O Brasil e todos os municípios, todos os estados, para recuperar a nossa cobertura vacinal, né? E a gente sabe, e vocês são de uma geração que não pegou essas doenças, assim, que antigamente a gente falava, né, eu sou médica também, a gente colocava na anamnese doenças comuns da infância. E as doenças comuns da infância eram doenças graves, né, poderiam se tornar graves e levar, inclusive, ao óbito. E a gente chamava de doenças comuns da infância, entre elas o sarampo, a rubéola, a difteria, a poliomielite. Se bem que a polio não fazia parte das doenças comuns da infância, mas ela é imunoprevenível, né? Como essas doenças que todo mundo tinha, né? Porque simplesmente não tinha vacina, né? E coqueluche, varicela, são quase horríveis varicela. Então, hoje, né, as nossas salas de vacina do SUS, elas oferecem um conjunto de vacinas bem completo, muito eficaz. E assim, então sempre que a gente tem oportunidade, quando a gente vai conversar, principalmente com a categoria médica, de enfermagem, tudo, a gente precisa falar sobre isso, né? Primeiro, da importância, né, da gente se informar sobre a vacina, porque o médico, ele é uma pessoa absolutamente estratégica
no aconselhamento, na conversa, no convencimento e na formação dos pais, para que eles vacinem suas crianças. E também para os colegas. O profissional de saúde, ele tem que ter uma influência muito positiva em relação às vacinas, né? Por quê? Porque hoje a gente lida com movimentos, né, na sociedade anti-vacinas. Então, muitas vezes as pessoas ficam confusas, porque elas recebem notícias no seu convívio social, na sua família, seus amigos, que a vacina faz mais mal do que bem. E ela prefere não vacinar a sua criança, né? Muitas vezes essas pessoas nunca viram uma doença grave e que é prevenida por vacina, né? Então é muito importante, primeiro que a gente tome ciência da gravidade das doenças que são imunoprevenidas. Muitas delas, né, podem levar a sequelas gravíssimas e ao óbito. E a vacina é um insumo que está disponível nas salas de vacina do SUS, né? Ele já está pago com os nossos impostos. E a gente tem o direito, né, da vacina no posto de saúde. E principalmente na saúde da família, né? Que são as unidades que estão dentro das comunidades, onde as pessoas são, em sua maioria, SUS dependentes, né? Porque existem salas privadas de vacina, as quais as pessoas de classe média, as pessoas de classe alta frequentam, compram suas vacinas. Mas a nossa sala do SUS é a sala onde esse imunobiológico já está pago, por todos nós, né? Então, isso é importante da gente conscientizar as nossas, as pessoas, os nossos usuários, né? Da importância dessa política e assim, para a gente colaborar, contribuir com essa importante política pública que é a vacinação, tá? Então, assim, todos têm que estar engajados, desde a ministra, né, até a gente que está lá no nosso postinho, lá num lugarzinho escondido, né, com a nossa comunidade. Então, assim, quem de fato está executando a política do SUS somos nós, né, quem está no município, quem está dentro da unidade. O agente de saúde, é o enfermeiro, é o médico, é o assistente social, é o colega que está lá na ponta, né? Então, só para introduzir, como o sarampo é uma doença imunoprevenível, e conforme os estudos, né, que existem no mundo, a maneira de eliminar uma doença imunoprevenível é vacinar, né, manter a alta cobertura, no caso do sarampo, pelo menos 95% ou mais, né, das pessoas vacinadas, e também manter uma vigilância muito qualificada. E é sobre essa vigilância que a gente veio falar aqui, tá? Então, a situação do sarampo no mundo, a gente trouxe uma apresentação assim bem rápida para a gente ter uma ideia de como, né, como é que anda. Essa escala aqui é a escala da incidência do sarampo, sendo esse tom amarelado a menor incidência, para maior aquele tom mais violeta, né? Mais vermelho. E aqui em branco é onde a gente não tem dados, e em cinza onde não está nem disponível, né? A caso da Groenlândia. E onde não tem dados, surpreendentemente, é no Uruguai, né? A gente não tem dados de 2023. Isso aqui são dados da OMS, né? E aqui também, esse país aqui é o Equador. Então, as Américas, elas têm uma baixa incidência de sarampo, né? As Américas foram certificadas pela OMS como territórios que têm uma baixa incidência, que tem um controle alto do sarampo. E aqui também essas regiões, né? Austrália, a China. Esse país aqui é a Mongólia, né? Ou é o Cazaquistão, enfim. Esses países aqui, a Europa quase toda, ela é amarelinha, né? Também tem baixa incidência, mas olha aqui o Reino Unido, ó. A Inglaterra já tem um nível acima. A gente tem visto na mídia que a Inglaterra tem tido casos
de sarampo, justamente por baixas coberturas vacinais, né? Então, a gente vê aqui o continente africano quase todo em vermelho, né? Onde tem muitos surtos de sarampo, onde também vemos, enfim, casos de pólio, e aqui no Oriente Médio também, né? E na Índia. A Índia está bem vermelha. Então é importante a gente saber onde tem circulação do vírus do sarampo ainda, né? Porque a gente pode receber lá na nossa unidade uma pessoa que tenha vindo ou tido contato com alguém que mora nesses países. Então aqui, continuando a descrição do cenário internacional, a distribuição de casos de sarampo nas Américas na linha do tempo, né? E aí nesse período de 2019 a 2023. Então o Brasil, que está nas coluninhas azuis, a gente vê que em 2019 ele teve muitos casos de sarampo. A gente vê esse amarelinho aqui, são os casos nos Estados Unidos da América, né? E os Estados Unidos tem uma população bem superior à nossa. Então a gente vê que ele tem casos, nós não chega perto do volume de casos que o Brasil confirmou para sarampo. Então foi nesse ano aqui, em 2019, que a gente perdeu a nossa certificação de país livre do sarampo, tá? Porque a gente apresentou uma transmissão sustentada e muitos casos de sarampo. E permaneceu até 2020. Então, o que a gente vê aqui no início de 2020, principalmente antes da pandemia, a gente ainda tinha muitos casos, e aí a gente estima que devido a todas as medidas de afastamento social, de uso de máscara e tudo isso, a gente começa a diminuir a transmissão e controlar os casos, né? Por conta dele ser uma doença de transmissão respiratória, e a gente está trabalhando a questão da Covid, né? Então a gente consegue diminuir bastante o número de casos nas Américas. E aqui é a distribuição dos genótipos, né, de sarampo nos últimos 12 meses. Isso é um dado mais recente também da Organização Mundial de Saúde. Então o que a gente tem visto no mundo é o genótipo B3, né, que são essas em amarelinho, tá? E aqui no Brasil a gente ainda não identificou, não é isso, Kelly? Não conseguimos identificar qual o genótipo, porque em 2023 nem caso a gente teve, né? A gente já está há mais de anos sem caso confirmado. Nos Estados Unidos, então, foram identificados os dois genótipos, né? O B3 e o D8. E aqui tem um detalhamento da Europa, né? Lá aparentemente tem mais esse D8 também, mas também tem o B3 na Inglaterra, são genótipos diferentes. Então, a gente fazendo essa identificação, a gente pode saber da onde que veio aquele vírus, né? Qual foi a linha de transmissão, para poder identificar também, né? Aqui é o estado de certificação do sarampo e da rubéola. Também é um dado da Organização Mundial de Saúde. A gente perdeu, o Brasil é o único país das Américas que perdeu seu certificado de eliminação, tá? Então ele está em azulzinho, não está classificado, né? E aqui, para a rubéola, a gente não perdeu o certificado, tá? A gente está em boa situação, mas do sarampo a gente perdeu. Cabe a gente recuperar, né? A gente tem que trabalhar muito. E aqui também uma linha do tempo que não está tão atualizada, mas só para a gente lembrar. A certificação que a gente conseguiu foi em 2016, tá? E aí, em 2017, começou o surto de sarampo na Venezuela, e a gente veio, todos, eu acho que já ouviram notícias de que o Brasil, até 2015, 2016, ainda se apresentava com altas coberturas vacinais. E a partir de então começou a diminuir. E aí, conforme vai diminuindo a cobertura, com o surto de sarampo na Venezuela, a gente, com um número muito grande de suscetíveis, começou a ter o surto de sarampo, tá? E aqui a gente vê, né, já em 2018, 11 estados atingidos, com mais de 9 mil casos confirmados.
Em 2019, né, aí completa a circulação sustentada, por mais de 12 meses, perdemos o certificado com 23, praticamente o território nacional inteiro atingido pelo sarampo, tá? E aí mais de 20 mil casos confirmados. Em 2020 começa a diminuir, né, com aquela questão que a gente já comentou, né, do afastamento social e tudo isso. Em 2021, né, temos um número mais reduzido, e agora em 2022 apenas 43 casos, tá? Sendo que em 2023 a gente já completou um ano sem caso no país, tá? Sem caso confirmado, porque o caso de sarampo é para ser notificado antes mesmo da confirmação de laboratório, tá, gente? Então isso aí tem que ficar na nossa cabeça, principalmente quem é médico, notifica de imediato e começa as ações antes mesmo da confirmação. Então aqui é só um gráfico demonstrando, aqui as colunas em amarelo são os casos de sarampo, essa linha azul é a cobertura vacinal. Então a vacinação do sarampo começa em 1980 no SUS, e aí ela vem com uma cobertura por volta de 60, entre 60 e 70, e aí ela vai aumentando, né, a partir dos anos de 99, 2000, ela já alcança 95%, né, de cobertura, uma cobertura excelente, e aqui começa a descer, né, no ano de 2015, 2016, e conforme a gente vê que vai descendo a cobertura, isso aqui é a cobertura de rotina, vão subindo os casos, né? Então é uma coisa a consequência da outra. E aqui, depois desse slide, não sei se o Kelly pode disponibilizar, tem as várias campanhas, foram inúmeras campanhas de sarampo que a gente fez para reforçar a rotina. Você oferta aquele imunobiológico todos os dias, mas também faz as campanhas de sarampo para você atingir outras populações, né, e também reforçar a rotina de vacinação das crianças. Tá? Aqui é a questão da rubéola, né, um gráfico semelhante, né, com os casos até 2008. A gente, quando faz campanha de sarampo também, tem a dupla viral e a tríplice viral, então você também está tratando da vacinação da rubéola. Então aqui a curva vacinal ela é a mesma praticamente do sarampo, né? E aí a gente tem as recomendações, né, da detecção de casos importados, então a gente precisa também ficar atento para a rubéola, tá? E porque o bloqueio também é se dá da mesma maneira, com a mesma vacina, tá? E também temos que fazer a identificação dos genótipos dos vírus. E aqui a distribuição dos casos confirmados de sarampo, né, segundo o mês de ocorrência no Brasil, de 2018 a 2023. Então aqui, né, a gente vê ao longo dos anos, começando em 2018, né, aí um grande surto, e aqui vem diminuindo até, aqui é 2022, né, que teve 41 casos aqui, 2023 não teve nenhum. Então em 5 de junho, a gente completou um ano sem caso confirmado. E a distribuição espacial com a taxa de incidência, tá? Então a gente vê as cores mais escuras, são os estados mais atingidos, né? Então a gente vê aqui São Paulo e Rio, né? Que são os estados com cores mais escuras. Aqui é o Pará, se não me engano. E aqui a gente vê em 2000 e a taxa de incidência vem diminuindo. Aqui que é 2023, né? 2022, que ainda teve caso, tá? No Pará e no... Ali acho que eles fazem suas fronteiras com a Venezuela, né? E São Paulo e Rio. Mas com uma incidência bem baixa. E aqui a Kelly trouxe esse gráfico aqui, que ele não está atualizado, mas está mostrando, na verdade, a semelhança da curva, né, Kelly, do sarampo, aqui em vermelhos confirmados e em verdes descartados. Mas é a velocidade de transmissão desse vírus, né? É o vírus, no meu entendimento, que se conhece, que é de mais fácil transmissão. Ele é de transmissão respiratória e ele tem um R0 muito alto, né? Se eu estou aqui nessa sala, se eu estou com sarampo, falando e tem alguma suscetível, a pessoa muito provavelmente vai pegar a doença, né? E assim a gente vê as salas de
de espera dos pediatras. O pediatra sempre fala, dependendo do conjunto de sintomas que a pessoa apresenta, vem, por favor, no final do dia, para não misturar a sua criança com as outras que estão, né? Então, a questão é por isso que o pediatra fica atento, né? Bom, e aqui, no nosso caso de Niterói, né? Isso aqui é aquele que preparou. Desde 2012, né? Em marronzinho são os notificados, em vermelhinho são os confirmados e em verdinho os descartados. Então, a gente aqui, em 2019, né, teve 12 casos, em 2020, 80 casos confirmados, tá, gente? E esse número aqui de notificados. Então, assim, é muito importante a gente perceber que o número de notificados ele é maior, né, bem maior do que os notificados. Isso mostra que a vigilância está atenta, né? E assim, a gente depende de quem está lá no território para fazer essa suspeita, para fazer essa notificação, para fazer as ações de contingenciamento, né, de bloqueio, de busca ativa de casos. A vigilância está aqui para dar o suporte a vocês que estão lá, e a gente depende dessas ações, né, de vocês. Então a Kelly vai falar agora das características da vigilância. A gente vai trocar de lugar aqui. Enquanto vai abrindo, boa tarde, né? É um prazer, né, estar aqui nesse lugar super propício para falar do sarampo, né, que é muito caro para a gente, né, porque é uma doença que demanda uma resposta oportuna, imediata, e a gente precisa muito da equipe quanto antes. Assim, a gente, né, tem a Ana Lúcia, né, uma profissional que pode me chamar de chata porque eu preciso de respostas rápidas. A gente é conhecida como uma equipe que fica, cadê o relatório? Porque a gente precisa de respostas oportunas e rápidas e justificar para o Estado, né? Eu acho importante que a gente está numa hierarquia, né, município, Estado e Ministério da Saúde. Então, quando a gente começa uma investigação de sarampo, a gente já comunica ao Estado e o Estado já comunica ao Ministério da Saúde. Então, a gente anda muito alinhado e tem expectativa de uma resposta pronta, ativa, imediata. Então, a gente cobra algumas coisas o quanto antes, né? A gente tem tempo para investigação de sarampo, de rubéola, se houver, tá? A gente, quando faz uma capacitação, geralmente foca muito na vigilância, né? Mas eu acho que com vocês vale a pena investir no aspecto clínico. Mas antes disso, como eu falei, né, a gente precisa de respostas oportunas, a gente não precisa de confirmação laboratorial. A gente começa uma investigação, numa suspeição, numa investigação clínica, né, numa avaliação clínica, o médico, o enfermeiro, a triagem suspeitou de sarampo, todas as ações são startadas, são começadas imediatamente. E a importância do que a doutora Ana distribuiu, do preenchimento da notificação. E a partir disso a gente começa uma estratégia, né, ações de vigilância imediatamente, né? E é esse lugar que eu falo, né, da vigilância das imunopreveníveis, que a gente não precisa de confirmação laboratorial, nada mais. Uma suspeição a gente já começa, e se for um caso descartado, eu acho que manter as cadernetas atualizadas não traz um prejuízo, né? Esgotar, né? Buscar as pessoas suscetíveis, a gente sempre vai sair ganhando. Então não é em vão esse esforço que a gente faz na suspeição do caso suspeito. Tá? E o objetivo, né, a doutora Ana falou que eu sou da assessoria de imunopreveníveis, o nosso papel é prevenir e manter sob controle as doenças que têm imunização, que estão nos esquemas vacinais, que já foram erradicadas, né? Então a gente faz a vigilância das doenças no nosso município para que elas continuem sob controle. Tá? E a notificação está baseada numa lei. A gente tem a lista de doenças de notificação compulsória. Depois, doutora Ana, acho que a gente pode mandar para eles todas as doenças. A gente acabou de atualizar. Né? A gente atualizou, tem monkeypox, tem o Covid. Então, é bom ter impressa, né, na unidade de vocês, para vocês saberem o que a vigilância precisa saber imediatamente, semanalmente.
Então é importante, tá? E aí eu começo falando um pouco da rubéola, né? Trazer esse aspecto clínico, né? É uma doença viral, né? Um vírus RNA, né? É importante saber pelo quadro clínico, né? Uma doença viral, a febre é maior, enfim. Isso é importante, né? O reservatório, o ser humano, o modo de transmissão, como a doutora Ana falou, por meio de contatos, né, com secreções nasofaríngeas, né? O vírus é disseminado por gotículas e contato direto de pessoas suscetíveis e pessoas infectadas. O período de incubação da rubéola de 12 a 23 dias e a média de incubação geralmente 17 dias. Essas informações estão a nível de manual para a gente usa o manual e ele é uma bíblia, né? Nossa referência para vigilância. Então, a média de incubação 17 dias, o período de transmissibilidade da rubéola 7 dias antes e 7 dias depois do exantema. Então, pode ser que esse paciente chegue na unidade já no exantema. Então, nesse período, antes do exantema, a pessoa já estava transmitindo. Então, por isso que é muito importante as ações imediatas, identificar essa casa, os contactantes, porque é uma doença transmissível e a gente precisa fazer ações de bloqueio, tá? E a suscetibilidade, ela é geral, né? Mas as crianças, né, podem apresentar uma imunidade passiva e transitória até os 9 meses de idade. Mas a gente tem o esquema vacinal, o programa, né, de imunização, a gente tem a tríplice viral, né, a dose 0 no município de Niterói, a gente continua fazendo, que é aos 6 meses, 6, 12, 15 meses, para que essa pessoa esteja, né, com a vacina em dia. Então, avaliar as crianças, né, essa primeira fase da vacina na criança. A dose 0 foi instituída pelo Ministério em 2018. Em 2018. Pela emergência do sarampo. Pois é, mas a dose 0 a gente tem que sempre lembrar que ela não vale para o esquema, né? O que vale são as 2 doses, a primeira de 12 meses e a segunda de 15, tá, gente? A criança tem que fazer as 2 doses, mas a primeira dose é aos 12 e a segunda aos 15 meses. A dose do 0 não vale e a dose do bloqueio também não vale, tá? Manifestações clínicas, né, caracterizada por um exantema maculopapular, eritematoso, frequentemente pruriginoso, que ocorre de 50% a 80% das pessoas infectadas com rubéola. E a gente sabe também, eu vou abrir esse parêntese, mas tanto para sarampo para rubéola, a gente não vê tantos casos característicos, né? Clássicos, sarampo clássicos, rubéolas clássicas. Então, ficar atento aos sintomas, mas se ocorrer alguma suspeição que vocês queiram seguir para a investigação, mesmo não tendo, né, essa característica, início na face, couro cabeludo, vocês queiram seguir para a investigação, é possível, porque os sintomas são diferentes, né? A gente tem pessoas que estão vacinadas, enfim. Então, a gente se atém a que são manifestações clínicas clássicas principais, mas que podem acontecer, alguns casos não. Então, ficar sensível, mas, né, não ficar preso nas manifestações clínicas para que a pessoa corresponda a todos esses sintomas, tá? O período prodrômico pode ser na ocorrência da febre, mal-estar, conjuntivite leve, linfoademopatia retroauricular, é muito característico da rubéola, né? Ou occipital ou cervical posterior, e geralmente antecede o exantema no período de 5 a 10 dias. Então também, a gente vai falar mais na frente, na evolução clínica, geralmente é primeiramente a febre e depois o exantema, a linfoadenopatia, enfim, ela aparece depois. Então ficar em alerta, né? A criança no primeiro momento apresentam um febrão e depois aparecem os outros sintomas, né? As manifestações clínicas, complicações da rubéola, principalmente para gestantes, porque a síndrome da rubéola congênita
é gravíssima, né? Tem complicações para as pessoas que têm a do rubéola, né? Geralmente raras, mas a rubéola na gestação pode ocasionar, né? Principalmente nas 12 primeiras semanas, pode ocasionar aborto, né? Morte fetal, né? Defeitos congênitos. Então, esse é o nosso alerta e a vigilância da rubéola devido ao impacto na gestação, né? Então, essa é o nosso alerta e a investigação ficar né, uma doença transmissível, né? Se transmitir para uma gestante pode ocasionar, né, impactos geralmente muito negativos para esse bebê, né? E a gente também, vamos passar aqui, não temos casos de síndrome de rubéola congênita, mas a gente continua investigando, né? São bebês que eliminam vírus pelas secreções corporais nos primeiros 4 meses e pode durar 1 ano. Né? A infecção mais tardia, né, mais de 20 semanas, pode gerar infecção fetal sem desenvolvimento de sinais e sintomas, né? E esse bebê pode ser transmissor, mas não ser tão acometido pelo vírus, mas ele continua transmitindo. Então a gente faz a vigilância desse bebê até pelo menos 6 meses de nascido, para ver se ele vai ter, né, a doença, se ele está transmitindo. A gente faz coleta de sorologia para, né, quando ele nasce, ele fica longe da mãe, ele fica em isolamento. Então, é um bebê que a gente precisa monitorar, né? Manifestações clínicas: infecções placentárias durante a viremia, danos mais graves quando a infecção é antes das 12 semanas, né, no primeiro trimestre, abortos, reabsorção fetal e o mais importante da síndrome da rubéola congênita foi o que eu falei sobre alterações congênitas, que são bem características, né? Trouxe aqui de uma apresentação super recente do Ministério da Saúde, a catarata, né, um bebê com acometimento, né, da retina, né, e esse bebê, né, que apresentou todos recém-nascido tinha um quadro completo da síndrome da rubéola congênita, né, incluindo erupção, Blackberry, petequias difusas, início precoce de icterícia e depressão neurológicas. Então é um bebê bem acometido, né? Ressalta-se que a síndrome da rubéola congênita, como eu falei, é considerado evento raro, mas ainda assim de grande transcendência, devido ao elevado custo associado ao tratamento, às intervenções clínicas, epidemiológicas, né, além de sequelas para esses bebês. Então, é muito importante a gente fazer a vigilância da rubéola. Né, não tem tratamento específico, né, não tem cura, né, o manejo clínico está vinculado às anormalidades, né, com bebê, cardiológicas, oftalmológicas, né, e o acompanhamento desse bebê pelo ambulatório, né, devido às manifestações tardias, né. E a gente, né, no pré-natal, né, a avaliação da gestante, ela não pode fazer tríplice, mas avaliar no puerpério para fazer essa vacinação. Pode falar. Eu queria falar aqui, porque vocês fazem pré-natal direto, né? Então, assim, a gente tem uma nota do Ministério que fala... Vou passar também. A gente não pedir IgM da rubéola. Não sei como isso que as pessoas continuam querendo. Mas, assim, então é pedir IgG, né? IgG, avaliar se ela tem vacina ou não. Se não, a ideia é prescrever, orientar para que ela faça no puerpério imediato. Quando ela tiver o bebê, ela já pode fazer a vacinação. Mas fazer o monitoramento dessa mãe, pode ser solicitado o IgG para ver o anticorpo, mas IgM não é indicação, não é rotina de pré-natal. Eu vou até falar um pouco mais para frente. Se ela for IgG positiva, ok. E se for negativa, tem que programar a vacinação dela no puerpério. Assim, até ela saiu... pode ser vacinada no puerpério. Saiu uma nota até de revacinação, assim, não é indicativo. A gente pode... Não. A gente pode até ver com a assessoria, mas, assim, não tem indicação de revacinação, né? Fazer uma nova vacina. Mas o ideal é saber se ela está vacinada, se não tem
né, caderneta, se não tem comprovação vacinal, a indicação é fazer no puerpério imediato, né? O sarampo é uma doença também, né, um viral, né, potencialmente grave. Posso dar um minutinho só? Aí quando você fala da rubéola, eu sempre me lembro de uma coisa chamada tétrade de Sabin. A tétrade de Sabin é uma característica da rubéola congênita, que ela se caracteriza por micro ou anencefalia, calcificações cerebrais, convulsões e corioretinite. Então, quando a gente fala de rubéola congênita, estou falando isso porque eu sou neurologista, né? Aí eu me preocupo com o cérebro, não só com o cérebro, mas a tétrade de Sabin é a característica da rubéola congênita, dos bebês que têm rubéola congênita, que é, torna a dizer, micro ou anencefalia, calcificações cerebrais. Então, quando você vê uma criança com crise convulsiva, calcificações cerebrais, você tem que pensar em rubéola congênita. E corioretinite também fazem parte de uma tétrade, chama tétrade, isso é questão até de qual? Tétrade de Sabin, que é a característica da rubéola congênita. Desculpe te interromper. Nada, tá? É complementar, é isso, né? A gente fala numa perspectiva de vigilância, né, de sintomas, mas essa perspectiva neurológica é muito importante. A gente sabe que são impactos a gente não quer muito importantes. Não, nem pensar. Não, nem eu. Não quero, nem... Então a ideia é vigilância e o impacto para esse bebê E ela é imunoprevenível, né? E ela é imunoprevenível. Exatamente. Isso que é muito importante. Já entrando na perspectiva do sarampo, é uma doença viral, grave, transmissível, né? O reservatório é o ser humano, o período de incubação de 7 a 21 dias, diferente da rubéola, né? Desde a data de exposição até o aparecimento do exantema, a suscetibilidade e imunidade, de modo geral, todas as pessoas, né? Lactente, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, pode disponibilizar uma imunidade passiva, né? Pelo menos nesse primeiro ano de vida da criança. Mas 85% das crianças perdem esses anticorpos maternos por volta de 9 meses de idade. Isso não é seguro, né? Então, que a gente possa, quanto antes, né, um bebê disponível, com idade para fazer a vacina, que ele seja absorvido, que realize quanto antes essa proteção através da vacina, né? Um pouco da replicação do vírus, foi o que a Ana falou, ele é altamente transmissível, muito infeccioso, né? Essa perspectiva, o vírus do sarampo é adquirido como uma infecção do trato respiratório, né? Depois, a primeira viremia se espalha para as células linfóides, depois segunda viremia mais prolongada e o vírus é distribuído pelo todo o corpo e essa pessoa excreta, né, pela urina esse vírus e geralmente naquela fase catarral, que ele está com conjuntivite, coriza, ele está transmitindo bastante, né? A sobrevivência desse vírus, ele fica no ar, né, no ar por horas, um raio de 2 a 4 metros, então ele leve, né, ele fica suspenso no ar. 90% das pessoas suscetíveis, né, que não têm imunidade, adquirem a infecção. E a gente tem essa situação, né, a gente está com a cobertura baixa, a gente tem muito suscetível, então por isso que a gente está em risco para a reintrodução do sarampo, porque a gente tem pessoas suscetíveis que podem adoecer, né, e transmitir essa doença. Esse resumo é muito bom, a gente geralmente usa na vigilância para orientar as unidades, orientar as equipes. Esse é o período que a gente faz a vigilância dessa família, dos contactantes, dessa pessoa que apresentou sintomas, né? O período de incubação de 7 a 21 dias, né? Do dia antes do exantema, né? Quando a pessoa apresenta exantema é o dia 0 e 6 dias antes ela já está transmitindo, então o período de transmissibilidade, que é esse amarelo, 6 dias antes a 4 dias depois,
né, do exantema, e de repente essa mãe, esse paciente só chega lá no dia 2 do exantema, então olha quanto tempo ele já está transmitindo. Então por isso que as respostas precisam ser rápidas, né, e depois disso, do exantema, a gente precisa monitorar as pessoas que tiveram contato, avaliar se tem alguém com sintomas, então é muito importante que essa vigilância, essas ações fechem bem esse período. Saber se ele viajou, se viajou, se alguém teve sintoma, né? E é importante informar isso na levantamento, né? Na investigação é muito importante. Tentar saber de veio esse Deve ser antes, pelo menos por aqui. Tem que levantar essa história epidemiológica, né? Exatamente. Ah. Vou passar rapidinho. Essa é a evolução dos sinais e sintomas, né? Geralmente o início é com uma febre, né? De 38,5 a 39, febres altas. Depois uma erupção mais ou menos no 3º dia, né? Essa mancha de Koplik a nível de manual ela aparece, mas a gente tem visto que não é comum, é difícil de identificar. A mancha de Koplik é vista, né, em cavidade oral. A gente percebeu de 2018 os casos que a gente teve confirmado, muitos não tinham, o médico quando chegava lá não conseguia, né, porque ela evolui muito rapidamente, então não ficar preso a esse sintoma que é característico do sarampo para dizer que é sarampo, não vi a mancha de Koplik, não se ater somente a esse sintoma, né. Tem um exantema, tem uma febre e tem uma história de coriza, conjuntivite, então a gente investiga mesmo não vendo a mancha de Koplik, porque a gente viu que tinha resistência de alguns profissionais eu não vi a mancha de Koplik, eu não vou seguir essa investigação. Apareceu é patognomônico do sarampo, né? Não entendi? Quando aparecer é patognomônico do sarampo. Sim, mas a gente ainda, o padrão ouro ainda é laboratório, a gente encaminha, mas... O que apareceu já é. Mas ainda que você veja um caso de sarampo com Koplik, tem que colher o laboratório. O sangue, a urina e o suave de nasofaringe. Aqui também para complementar, né, a gente sentia falta, a gente falava com as unidades, estava sem foto, então a gente foi atrás de mais conteúdo visual para vocês identificarem, né. O sarampo é uma doença aguda viral, como eu disse, por febre, caracterizada por febre, exantema, tosse, coriza, conjuntivite, né. Inicia com uma febre e depois, 3 a 5 dias, aparece um exantema eritematoso, maculopapular, de progressão cefalocaudal. Então é importante definir, né, também no relatório a evolução desse exantema, porque diz muito pra gente a maneira que ele se comporta, né, começando atrás das orelhas, na linha do cabelo, em seguida a palma plantar. É importante também olhar as mãos no exame clínico, né, enfim. Tipicamente começa com a febre alta, como eu falei, e essa segunda foto é em relação àquela conjuntivite que é comum do sarampo, essa coriza, né, que eles chamam de faces catarrais, que é bem característica do sarampo. Tá pequenininha, mas vocês estão vendo essa carinha, assim, essa carinha de doentinha mesmo, então... É uma cara bem específica e bem característica do sarampo, porque, né, a gente sabe que tem outras doenças que causam exantema. Essa avaliação complementar pode trazer para a gente informações, né, para a gente seguir com as investigações. Eu vou trazer, não está aqui, mas eu vou passar mais para frente para a gente avaliar esse exantema. Geralmente eles são bem vermelhinhos. Talvez nos Estados Unidos, onde a população é bem mais clara, né? Mas no Brasil a gente tem uma população parda e negra importante. Então, esse exantema, às vezes, numa pele mais escura, né, não seja tão visível. Então, no exame clínico, né, passar a mão, né, avaliar mesmo, tocar o exantema para poder qualificar ele, porque a olho nu pode ser que passe. Eu vou passar mais para frente uns exantemas mais do Brasil. Esse é muito manual, mas aí eu vou trazer outros. A complicação relacionada ao sarampo, como eu falei, né, a ocorrência de algumas complicações pode demandar uma internação hospitalar,
A gente chama atenção para febre de mais de 3 a 4 dias, é um sinal de alerta, né? Deixa eu beber. A gente chama atenção para otite média aguda, pelo menos 9% dos casos apresentam, pneumonia, laringotraqueobronquite, também diarreia, cegueira, enfim. As neurológicas ali. As neurológicas são importantes, né? Então fala para mim. Panencefalite, né? Panencefalite. É a chamada panencefalite esclerosante subaguda. É uma doença gravíssima da criança, começa com letargia, convulsão. Eu já atendi, infelizmente, 2 casos. Olha aí. E já vi uma panencefalite em adulto. Por sarampo. Por sarampo. Temos adultos. No nosso surto predominaram os casos em adultos, né? Jovens, adultos jovens, de faculdades. São mais frouxos que as pessoas normalmente eram vacinadas. Tem uma história muito engraçada em Niterói, de um clínico, acho que a Ana lembra dele, chamado Dr. Geraldo Chile, que era um clínico, professor da faculdade. Ele foi ver uma pessoa idosa em São Francisco, estava com uma febre, tomando remédios e tal, o dermatologista fez diagnóstico de lesões exantemáticas. Aí o doutor Chile foi lá, chegou lá, a dona Mariazinha estava deitadinha com febrão. Aí ele tirou a roupinha dela com ele. A Mariazinha tá com sarampo, hein, dona Mariazinha? E era o sarampo mesmo. Entendeu? Exatamente. Então eu achei um caso interessante, que ela tinha lá seus 70 anos, mais ou menos. Eu acho que é importante, assim, até essa questão da vacina, muitas pessoas acima de 50, 60 anos, a maior parte já deve estar na infância. Um profissional de saúde, ainda que ele tenha tido, ele é aconselhado a fazer. Nós, profissionais de saúde, temos que ter 2 doses, tá? Sim, muito importante. Independente da idade. Tá? Então, assim, é importante pensar também essas questões, tá? Que o diagnóstico, ainda que a pessoa seja vacinada, você pode pensar em sarampo, tá? Isso exclui, né? O fato da pessoa ser vacinada. Imunossuprimidos ter sido também. vacinada lá na infância, ela ter sarampo depois, né? Sim. Porque... Você pensa que tomou a vacina com 3 anos e vai ter sarampo com 50. Como é que pode, né? Mas tem uma teoria, até acho que estadunidense, acho que te digo, de pessoas que ao longo dos anos vacinam na infância e na idade adulta também ia ter a doença. Sim. Aqui também a gente tem isso. A gente até colaborou, né, com uma pesquisa da Fiocruz, porque eles estão avaliando esse esquema vacinal, se ele realmente, né, protege, vão propor um outro esquema, um reforço, porque a gente percebeu em 2018 que pessoas que já tinham a caderneta, né, todo o esquema vacinal completo, tiveram sarampo. Então, a gente está investigando isso, né? Agora a gente voltou à normalidade, uma baixa de casos, mas em 2018 nem a vacina, né? A gente vê contatos de pessoas de sarampo com sarampo. E para vocês que são médicos, é muito importante também ter ciência das complicações, né? O sarampo pode evoluir, né? Pode apresentar complicações, então tem que ficar muito atento. Tratamento, né? Para o sarampo não tem um tratamento específico, a gente trabalha com os sintomas, né? Alívio da hiperemia, coriza, tosse, o antibiótico apenas em infecções secundárias e hidratação e suporte nutricional, né? A nível de manual, né, a OPAS indica a aplicação de vitamina A, né? Alguns casos, né, algumas orientações anteriores era para casos confirmados, mas a gente passou por uma capacitação agora que eles indicam na suspeição. Se tem suspeita de sarampo, pode começar a prescrever a vitamina A, né, para as crianças. E aqui é um pouco da indicação do uso, né, a solução oral. Aprendi. A gente fazia vitamina A só para as crianças desnutridas. Ou casos confirmados. Para criança mesmo, você faz. E qual dose, tempo? Então, na suspeição são 24 horas, 2 doses, uma no dia da suspeita e outra no dia seguinte. E dependendo da idade.
nessa primeira de 6 meses, solução oral e em cápsula aqui. Eu não sei como está a nossa estoque, na verdade, eu não sei. A gente tem né? Isso, vamos fazer esse levantamento até para passar para vocês. Já me perguntaram sobre a posologia. Mas o Ministério, ele distribui essa vitamina A. Isso. Tem aquele frasquinho que tem adesão, vitamina A e vitamina D, que tem no posto? Eu preciso ver se é esse que eles estão falando, porque só sem vitamina A. No seu posto tem vitadesão. Vitadesão É um composto, né? é um composto. Vitamina D. Vitadesão. Vitadesão. Vou procurar ver como fica com a saúde da criança, né? No D1, a gente vai fazer esse levantamento, mas a gente tem na rede, sim. E aí, no momento da suspeição, pode fazer indicação 24 horas, uma no momento da suspeita e outra no dia seguinte, seguindo essa medida, né? Entendi. A vigilância laboratorial é muito importante, é o padrão ouro, apesar da clínica que indica, né, pra gente, mas a gente precisa investigar a nível laboratorial. No momento da suspeição, a gente faz a coleta de sangue, né, para fazer sorologia, e coleta swab, né, para fazer RT-PCR, swab de amostra respiratória, e urina também para fazer PCR. Então, no primeiro atendimento a gente faz a coleta de todas as amostras, né? A gente já deixa a família avisada, né? Como a gente lida às vezes com crianças, né? A gente pode depois, na investigação, solicitar uma nova coleta para a gente avaliar a soroconversão, que às vezes não dá IgM ou IgM inconclusivo, a gente precisa coletar novamente. Então, avisar que pode ocorrer uma segunda amostra para essa família. Né, e toda a amostra o nosso laboratório de referência é o LACEN do Rio. A gente encaminha as amostras de Niterói para o Miguelote, lá ele cadastra e vai para o Rio no mesmo dia. Se chegar em tempo hábil, né, Ana, a gente consegue encaminhar super rápido. E aqui um resumo: todas as amostras, né, são simultaneamente testadas para sarampo e rubéola. O sarampo é considerado uma emergência de saúde pública, tá, gente? Vamos suspeitizar, a gente tem que fazer tudo muito rápido, muito rápido. Aqui é importante a qualidade dessa amostra, eu não vou me ater tanto, mas sarampo, vou investigar sarampo, né? E qualificar mesmo essa suspeita clínica, essa avaliação clínica, junto com uma avaliação epidemiológica consistente. Porque senão a gente pede um monte de exame e aquilo mais confunde do que ajuda, né? E aqui é o que a Ana falou, né? A nota, eu imprimi ali, Ana, se você quiser passar para eles, que a nota técnica sobre não realização de exame sorológico com IgM para rubéola em gestantes sem sintomas. Né? Se você tiver uma gestante no seu pré-natal sintomática, ela vai entrar na investigação de caso suspeito. Se não, se você quiser investigar uma resposta, um anticorpo, a gente investiga o IgG. Eu trouxe aí. Exatamente. Ela falou que é comum, né, na rotina pré-natal, IgG e IgM, mas a gente sabe que é conhecido que a gestação pode impactar os resultados do IgM se é um falso positivo. E impactar também você encaminha essa gestante para o alto risco. Esse bebê, quando nasce, ele passa por intervenções, fica longe da mãe e às vezes é um falso negativo. Ela não tinha sintomas, não era indicação de colher esse IgM. Então, se tem sintomas, ela vai seguir o fluxo de caso suspeito. Se for rotina e se você precisar avaliar anticorpo, resposta imunológica, pedir só o IgG. Isso é o mais simples que a gente precisa saber. IgM de rotina não tem no pré-natal. Aqui são as amostras, como eu falei para vocês. Na suspeição, a gente encaminha na primeira semana, né, para a identificação viral. A gente colhe urina e suave de naso e orofaringe e a gente consegue até o 30º dia depois do exantema colher também sangue.
E é importante estar identificada essa amostra e tudo mais, para ser encaminhado para o Miguelote, né, refrigerada, em gelox também. A qualidade da amostra. Qualidade da amostra, bem identificada, bem lacrada, né, tubinhos. É porque tem que chega lá no LACEN e pode estar caído, vazando. Então, não está identificado também. Não está bem identificado. Então é importante a gente estar atento a isso, porque essa amostra vai rodar, né? Ela vai. Para a Miguelote, depois que ela vai lá para o LACEN, ela vai para o Fiocruz, né? Então é importante. A gente precisa encaminhar a notificação e a ficha de encaminhamento de amostra. E que a coleta de nasofaringe, né, na Covid as pessoas aprenderam a fazer, antes era difícil, desculpa. Quem colhe criança, né, esse swab grande para criança, agora todo mundo já está expert em colher amostra respiratória, mas a gente tinha dificuldade. Coleta de naso, né, vão 2 hastes e 1 meio. Naso e oro, né? Naso e orofaringe, para coletar os nossos swabs, e as amostras ficam lá no HMCT. Então, se precisar, os PMFs não têm esse tubinho de amostra respiratória. Se precisarem, a gente encaminha. Tem caso suspeito, a gente encaminha com o motoboy. Aí a urina no tubinho estéreo mesmo, para urina, e o sangue no tubinho que vocês já têm também disponível na unidade. Só o swab que a gente encaminha para vocês. Tá? Essa ficha de encaminhamento de amostra, preencher ela porque é de entrada lá no LACEN. Então precisa estar preenchido, assinada, carimbada, para avaliar essa amostra. Tá? O diagnóstico diferencial é realizado para a detecção de outras doenças exantemáticas. A gente sabe, né, a gente está enfrentando o aumento de casos de dengue, que tem um quadro de exantema, então a gente fica em alerta para esses diagnósticos diferenciais. Já está descendo. Já está descendo. Agora, se vier essa onda de calor, a gente não sabe se vai subir de novo. Porque a gente ainda está em final de agosto. Está acabando a sazonalidade da arbovirose. Mas isso foi um inverno atípico, né? Tivemos. Então, essas mudanças climáticas, elas vão mexer na sazonalidade das doenças. Pensar em outros. E a gente tem feito um trabalho muito junto da assessoria. Alguns casos que elas estão descartando para zoonoses, elas estão encaminhando por ter exantema, febre, a gente está conseguindo investigar. Exatamente. E aqui o diagnóstico diferencial, a rubéola, o eritema infeccioso, né? Geralmente essa bochechinha mais rosada, né? Na avaliação clinicamente vocês fazem isso rotineiramente, mas nessa última capacitação, uma médica, Clélia, eu esqueci, lá do Ministério da Saúde, deu alguns aspectos importantes do exantema, como que ele aparece. O eritema, geralmente a criança tem parece que levou uma bufetadazinha na bochecha. O exantema súbito, febre junto com o exantema. Com a resolução da febre, o exantema também some, então um pouco diferente da evolução do sarampo ou da rubéola. Quando some a febre, o exantema aparece. O exantema súbito. Estou falando até errado. Marcou minha vida, porque minha filha teve isso. Febre. Febrou. Isso, exatamente. Obrigada, Ana. Já é diagnóstico. E a cara fica boa, lá, as crianças de rubéola também boa. A escarlatina, essa linguazinha que parece que tomou gelatina, né, de vermelha. Essa hiperemia mais clarinha em volta da boca. Língua de framboesa. Isso, língua de framboesa. Antigamente, os pediatras faziam um diagnóstico de doenças exantemáticas da gente. Hoje então, não é mais assim, não. Tem que fazer laboratório. Tem que fazer laboratório, tem que fazer. Nós Tem que fazer laboratório. Tem que fazer. Tem que investigar. Mononucleose. Mononucleose, exatamente. E aqui? Tive um caso de mononucleose lá na unidade. Está acompanhando. Aonde? Não, foi cachumba. Era cachumba? Não, mas teve o de mononucleose também. Notifica a cachumba e manda pra gente. A cachumba também é notificação. Cachumba é notificação. Isso. Sarampo, rubéola e cachumba da trio. Isso. E aqui é um
são quadros mais brasileiros, não está no nosso acervo, né, do Ministério da Saúde. E você vê que o exantema em pele, né, negra, parda, pode não ficar tão visível, quase não aparece. Então, investir nessa avaliação clínica, né, da pele da criança, olhar a palma da mão, a coriza é bem característica, essa conjuntivite, o exantema nas bochechas também quase não aparecem, né? Ela tem a pele mais parda, negra, e essa descamação também, né? O exantema é de coloração vermelha, inicia-se na face, geralmente na região retroauricular, como eu falei, chegando no auge de 2 a 3 dias depois do seu início, quando se estende pelo tronco e pelos membros, né? Cépalo caudal. Essa é a evolução desse exantema. As lesões são confluentes ou tendem a se convergir da face e o tronco. Ele dura de 4 a 7 dias e segue a descamação furfurácea. A pele começa a desprender, que é essa última imagem, uma descamação depois desse pico do exantema de até 7 dias. Que tem uma forma semelhante à farinha, né, essa descamação. O diagnóstico diferencial, né, essa última apresentação, eles fizeram com as principais características das exantemáticas, e o sarampo sempre vai ter conjuntivite e tosse. Diferente da rubéola, da roséola, eu ia falar rosácea. Roséola, eritema infeccioso, que não tem tosse conjuntivite. Então, se tem essa hiperemia, a gente investiga para sarampo. E comparando as arboviroses, tosse, coriza também comparada a dengue, zika, chikungunya, que não apresentam essa tosse e essa coriza, né? O sarampo sempre vai ter essa tosse e essa coriza. Então, contribui na nossa avaliação para investigar sarampo. A alta infectividade, como a gente tinha falado, transmissibilidade do sarampo são justificadas pela sua forma direta de transmissão, que é por meio de secreções nasofaríngeas, expelida ao tossir, falar, espirrar, e também por meio de aerossóis e suas partículas virais no ar. Por essa razão, há necessidade da notificação imediata às autoridades da saúde para início da investigação do caso e medidas de controle, né? As autoridades da saúde de Niterói é a Covid. Somos nós. Alguns aspectos que tornam o sarampo de notificação compulsória, né? A magnitude, o potencial de disseminação, e isso colabora, e por isso que ele está na lista de doenças de notificação compulsória. E agora, né, aqui o R0, o potencial de infectividade do sarampo é de até de 18 pessoas, comparado à gripe. A partir de um caso, pode infectar 18, né, se estiverem suscetíveis. Isso é um estudo do CDC europeu, né? Isso. Difteria, cachumba, tudo menos né? Menos infecção. Mais até que Covid, eu acho que Covid são 16, 15, eu acho que menos, até 10. Não lembro. Mais, muito mais. E aqui, para vigilância epidemiológica, para vigilância que a gente usa, são definições mais sensíveis, e aí a gente começa a investigação para rubéola. Todo paciente que apresente febre, exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical, independente da situação, da idade e situação vacinal. E aí a gente começa a investigação. Sarampo, todo paciente que apresentar febre, exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse, coriza, tosse ou coriza e ou conjuntivite, independente da idade e da situação vacinal. Então, a febre exantema é um chamariz para a gente, mas a gente tenta qualificar. Se tem coriza, né, qualifica essa suspeição, porque contribui para o sarampo. Olha, tem uma coriza aqui importante, uma conjuntivite, e aí a gente segue para a investigação, né? E a notificação desse caso é imediata. Sabendo, liga para a gente, manda e-mail com a notificação. Aqui é um resumo da conduta frente ao caso suspeito. Caso suspeito, notifica a Covid em 24 horas imediatamente.
investigação em 48 horas, identificar quem é contato, onde estuda, fazer um bom relatório de investigação, coletar as amostras laboratoriais e o bloqueio em até 3 dias. Então, uma resposta muito rápida, né? E nesse período o exame já vai estar saindo. Então, a gente precisa mobilizar o quanto antes. É importante a característica desse bloqueio, que é um bloqueio seletivo. Você vai avaliar todos os contatos, pegar o cartão vacinal, avaliar quem não tem o esquema completo, completado, quem não tem vacina a fazer, né? E também fazer a busca ativa dos casos entre os contatos e naquela área, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa X, tem que ir à empresa, né? A criança estuda numa UMEI, vai ter que ir à UMEI, orientar todo mundo, buscar casos, tem alguém doente, tem alguém faltando. Então tem que fazer toda essa ação, além da vacinação. Então a UMEI tem que levantar a condição vacinal de todas as crianças, professores, funcionários, gestores, todos daquela unidade têm que ser avaliados. Não é isso, Kelly? Exatamente. Então é uma ação que tem que ser rápida e tem que ser efetiva. Né? A gente precisa, a ideia é contingenciar a gestão de casos, e a vacina tem a capacidade, gente, de ajudar nesse contingenciamento. Se a gente fizer a vacinação dos suscetíveis até 72 horas, você pode evitar caso. Olha isso. E evitar a transmissão. É maravilhosa essa vacina. Mas essa é uma dificuldade, assim, a gente não tem conseguido fazer isso em 72 horas e a gente pede esse potencial de conscientizar todo mundo. E é imediato, entrar em contato com a escola, trabalho num consultório, entrar em contato com o consultório, é lá de Jurujuba, eu sou daqui do centro. Fala com a gente que a gente encaminha para Jurujuba, então a gente trabalha junto, né? Essa questão de histórico de vacina, ele veio lá do Paraná, na casa da avó. A gente vai enviar para o Estado essa informação, eles vão se articular com a Secretaria de Estado do Paraná e visitar essa família lá no Paraná. Então, mas não é no meu território essa escola, essa instituição. Não tem problema, faz um relatório, encaminha para a gente, que a gente vai acionar a unidade, o município, o Estado, enfim, né? É muito importante que esse levantamento, né, seja quanto antes. O bloqueio deve abranger os contactantes do mesmo domicílio, vizinhos, creches, as pessoas da mesma sala, do mesmo quarto de alojamento, sala de trabalho. A gente tiveram 2 munícipes nossos que participaram de um surto lá no Exército, em São Paulo, num alojamento lá em São Paulo. E o pessoal de São Paulo encaminhou pra gente, olha, eles foram encaminhados, já estão fora, né, já viajaram para o Rio, se vocês puderem monitorar, e foram dois casos confirmados que vieram do surto de São Paulo. Então é muito importante essa comunicação, né, com estados e tudo mais. Como a Ana falou, a vacinação é de suscetível. Eu vou vacinar todo mundo? Não. Vou avaliar a caderneta quem tiver sem dose, né, dose faltando, sem esquema vacinal, a gente vai vacinar. Com a tríplice viral e fazer essa extensa busca e monitorar, porque podem aparecer casos secundários, né? Que ele pode ser a ponta do iceberg e aparecer na vizinhança, na escola, numa creche. Então, ficar essa área em alerta para os atendimentos, para essas pessoas que cheguem e que, né, falem sobre esses sintomas. Então, é muito importante. E essa atividade é decisiva em surtos de sarampo. Se a gente conseguir fechar isso, a gente fica mais seguro e mais confiante que não vai ter dispersão do vírus. E essa é a nossa preocupação. Pode deixar fio surto. Não podemos. O isolamento do caso, o sarampo é uma doença altamente transmissível e é indicativo, né, o isolamento. O paciente deve ficar afastado pelo menos 7 dias após o início do exantema. Então, nas unidades, a gente tem sentido muita dificuldade de médicos para dar atestado, né, Ana? Então, se vocês puderem, né, priorizar o afastamento dessa pessoa com um atestado é muito importante, né? Justificar e respaldar essa pessoa para que não esteja no trabalho, na escola, é muito importante. Na internação também se realiza isolamento respiratório e nessa questão do fluxo da unidade, né, se tem alguém
com suspeita de sarampo não tem que ficar ali na sala de espera, né? Atenção aos cuidados no atendimento e procedimento nas unidades de saúde. Priorizar esse atendimento, né? Um lugar mais arejado, que a criança não fique ali. Então, se não tiver, busque esse levantamento. Se a sua unidade não tiver nenhuma ação quanto para um caso suspeito de sarampo, para a gente construir, né? Olha, o que a gente pode fazer se chegar um caso suspeito de sarampo aqui? A gente atende na sala 1, é melhor, né? O ACS, quem está na triagem, vai me avisar lá dentro. Então, criar esse fluxo, né? A gente tem no Getulim um protocolo muito claro, né? E se não tiver, né, porque tem algumas que não tem, criar junto, porque é muito importante ter esse protocolo, um POP. Qualquer doença de transmissão. Exatamente. E a Covid também. Também. Se entrar um caso de Covid no moto, como é que vai ser? Né? Assim, vai ser, é suspeito de Covid, então oferece a máscara, né, e aí, sei lá, coloca numa salinha já pré-combinada. Uhum. Alguém avisa, ganha uma pulseirinha vermelha, não sei como é, mas... As pessoas ainda estão trabalhando de máscara nas unidades. Ainda estão? O que vocês estão fazendo? Que a nota técnica da Anvisa ainda preconiza, na unidade de saúde, utilizar a máscara. O profissional, né? O paciente já não fala. E como a Ana falou também, que os profissionais estejam vacinados, porque a gente souber um caso suspeito de sarampo e quem atendeu não tem a vacina, ele vai ser contato e vai ter que ser vacinado. Então, ele vai ser... A cada profissional novo que chega de verificar a situação vacinal e atualizar. Tá? Está todo para sarampo, para rubéola, varicela, DTP, todo o calendário nacional do profissional de saúde, hepatite B. Contato de caso de sarampo, vou passar rapidinho, mas são todas as pessoas que tiveram contato, né, com secreções nasofaríngeas, expelidas, né, na autocia, espirrar. Também a gente tem que avaliar essas pessoas que tiveram contato antes dele abrir sintoma, de 7 a 21 dias, que eles podem ter sido CADU índice, né, pode ter tido esse sintoma antes, e contatos, né, durante 6 dias antes do exantema e 4 dias depois do exantema. São pessoas, que podem estar expostas e ser suscetíveis a ter a doença, então elas têm que ficar no nosso radar. Aqui a ficha de notificação. Essa ficha que a gente é uma ficha dupla, né? Então, qual é a ficha do sarampo, qual é da rubéola? Elas são juntas. Você me diz, né, qual é o caso que você está investigando, 1 para sarampo, 2 para rubéola, e aqui é quase um roteirinho de investigação. Tudo que você precisa saber para fazer uma boa investigação está aqui. Essas fichas do SINAM, todas elas trazem no início dados de identificação do paciente, são fichas individuais e parecem muito chatas de preencher, mas elas ajudam. Às vezes elas trazem várias perguntas que a gente tem que fazer ou para o paciente ou para nós mesmos. Então, você não precisa preencher toda ela, porque você vai preencher apenas com as informações disponíveis naquele momento, né? Porque você ainda não tem resultado do exame, né? Isso aqui fica pra gente, ainda não teve o bloqueio, isso vai ser posterior. A gente vai monitorar. A partir do momento que vocês enviarem essa ficha, que é de 24 horas, vão monitorar junto com a unidade, com os profissionais daquela unidade, sobre esse caso. Tá? E aí o encerramento, quem faz é a Covid. Aqui, por exemplo, o campo 35, contato com caso suspeito ou confirmado de sarampo ou rubéola até 20 dias antes do início dos sintomas. Aonde? Domicílio, vizinhança, trabalho, sem história de contato. Isso são perguntas que você tem que fazer. Histórico de vacina, exantema e febre, são informações, né? Ele só teve exantema, então ele não se encaixa no caso suspeito. Então, isso aqui é um norteador pra gente, mas nada impede vocês fazerem um relatório à própria mão, né? Contando pra gente informações complementares, tem um campo de observação, então usem, assim, quanto antes, onde essa pessoa esteve, onde ela pode ter se contaminado, é muito importante pra gente. Ali, se ocorrer de hospitalização, então, tudo que for relevante e não tiver na ficha, vocês usem esse campo, né? E a gente sabe que falhas na notificação de casos suspeitos são fatores determinantes para a propagação de surtos, né? Se a gente deixa
um caso passar, né, pode acontecer uma disseminação e aí a gente, em vez de ter um, a gente vai ter 4, 5. Então, o desconhecimento pelas equipes de vigilância de possíveis casos implica principalmente na perda de oportunidades de adoções de medidas de controle. Sabe-se que a notificação de casos nem sempre é realizada pelo desconhecimento da sua importância. Então, as pessoas, mas um papel, não precisa e tudo mais. É importante essa notificação, né? Quando os casos deverão ser notificados imediatamente, até 24 horas, e daí já se inicia a investigação. Assim que vocês comunicarem o caso, notificarem, iniciou a investigação. Mas se passar as 24 horas, ainda assim... Ainda assim. E se passar também de 72 horas para fazer o bloqueio, faça também, que vai ser uma intensificação, mas é uma ação muito importante. Né? A principal medida, foi o que a Ana falou no início, de prevenir a introdução e disseminação do vírus é a vacinação da população suscetível e junto com uma vigilância de alta qualidade e sensível aos sintomas, aos fluxos. Então a gente precisa ter uma equipe que está alinhada com os objetivos da vigilância, né? Uma equipe que seja capaz de detectar de forma oportuna casos suspeitos, né? A vacina é o mais importante. Já estamos acabando aqui, tá? Aqui é um roteiro de investigação que a gente, né, encaminha para vocês, né? Que é a descrição de sintomas, história de contato com caso suspeito ou confirmado, histórico vacinal. Muitas equipes mandam para a gente foto de caderneta, isso é muito bom, que a gente coloca na investigação do paciente. Se participou de evento de massa, se viajou nos últimos 30 dias, né? E coloca informação aérea, né? Veio na Gol, no voo tal, no dia tal. Isso é muito importante também. Histórias de deslocamento, né? Todos os contactantes, que são aquelas pessoas que tiveram contato, e locais de convivência, igreja, escola, alojamento, é muito importante, local de trabalho. Mesmo que não seja do nosso município, do território, a gente encaminha essas demandas, então manda pra gente. Tá? Todas as informações devem ser encaminhadas o quanto antes, né? Porque depois eu vou lá visitar a família, depois eu vejo e a gente perde a oportunidade. Né? Então, sem ação rápida, a dispersão também é rápida. Então, isso aí tem que convergir. Né? A gente precisa ter uma ação oportuna, rápida, eficaz, para a gente controlar a disseminação do vírus, a dispersão do sarampo, porque a gente já sabe que é muito infeccioso e transmissível. Né? E aqui é o que a Ana já comentou, vou passar esses 2 slides, foi o que a Ana comentou. A notificação negativa também é um componente da vigilância que a gente faz. São algumas unidades que são 11 unidades no município são responsáveis por avisar a gente a não ocorrência de casos de sarampo e de rubéola. Então é um indicador de eficiência, significa que a gente está monitorando a doença mesmo na não ocorrência. Então algumas policlínicas, o hospital fica com essa responsabilidade de fazer a vigilância de não ocorrência desses casos semanalmente. A lógica da notificação negativa é você garantir que você está atento para aquele agravo. A gente não trabalha com notificação negativa só de sarampo, também trabalha com PFA, de tétano e de pólio, né? Isso, PFA. Tétanos, neonatal e acidental. E a paralisia flácida aguda, que é a maneira que a gente vigia a poliomielite, tá? É só para garantir que aquela unidade está atenta àquele agravo, que não teve naquela semana nenhuma notificação. Chama notificação negativa. Isso. E aqui já está finalizando mesmo, eu acho que é o penúltimo slide. A gente é avaliado como vigilância, né? Então, é avaliado a taxa de notificação de sarampo rubéola. A gente tem que ter uma média de notificação. Para Niterói, se eu não me engano, são 7 notificações anuais. Então, a gente não alcançou esse indicador de qualidade da vigilância nesse último ano. Né? Cobertura homogênea, né, de vacina, investigação oportuna, coleta oportuna, envio oportuno, resultado oportuno, casos encerrados por laboratório, esse é o padrão ouro, como eu disse, que sejam todos por laboratório, esse é indicativo,
né? Notificação negativa, que é a ação que a Ana explicou, e a investigação adequada de todo o caso, né? Se foi realizado bloqueio, se avaliar o contato, enfim, fecha uma investigação adequada. E esses são indicadores de vigilância e a gente está sendo avaliado para a gente tentar o certificado novamente. Então, conseguir esses indicadores significa que a gente está fazendo uma boa vigilância. Cada município é avaliado, o estado e também o país. O país, exatamente. Então, a gente precisa colaborar para voltar a ter certificação. A gente precisa aumentar a cobertura, tem que fazer as ações de vigilância rapidamente. Acho que assim, na rede privada, muito pouco a gente, quase ninguém modifica a notificação. A gente tem alguns parceiros, assim, Niterói Dói é um parceiro. Consultório de unidade hospitalar, de emergência. E flutua muito, né? Na época da arbovirose, quando a gente teve esses surtos, em 2014, né? 12, 13, 14. Não, foi 11, 12, 13. 13, acho que foi o último ano de um grande surto. Foi quando entrou no governo. A gente fez uma parceria, até quando entrou também a Zika, a chikungunya, a gente tinha uma parceria boa com a área privada de emergência. Quando tem esses cursos, aí tudo bem. Aí tem essa aproximação, né? Agora, casos isolados, quase não se notificam. Entendi. Mas o sarampo acaba que, como a meningite, acho que ele acaba sendo... Porque se tiver algum outro caso depois mais outro, vai chegar. A gente não consegue esconder um surto de sarampo, a gente não consegue esconder um surto de arbovirose. Tem como esconder. Aparece, entendeu? É muito difícil, porque ele vai acabar em algum momento numa emergência do SUS, ou vai acabar no laboratório que notifica. Porque hoje, com a questão da Covid, o Ministério criou uma coisa chamada EPNDS, que é a Rede Nacional, né, de Dados. Verdade. E aí, o que eles fazem? Eles tornaram compulsória a notificação de exames para a Covid, por exemplo. Então, você pode instituir também a obrigatoriedade de exame de sarampo, por exemplo. Se alguém investigar um caso de sarampo, hoje a área privada, o laboratório notifica. Porque a maior parte dos laboratórios tem algum infectologista ali, ou na equipe, ou é o dono, ou, entendeu? E ele notifica. Entendeu? Então, assim, essas redes de dados aí, esses conglomerados de laboratório, todos têm infectologistas na equipe, entendeu? E aí acaba notificando. Porque sabem da importância, né, da... Consultório é mais difícil. Consultório. Não sei, depende da consciência do colega, porque essas sociedades, a SOPERJ, eu acho que colabora muito. Quando a coisa pega. Né? Pode. A gente tem uma boa parceria com os CCIHs, NVHs dos hospitais, flutua. Já falei com o Fábio, tá? Pode mandar um e-mail, ir lá, conversar, a gente vai fazer essa capacitação, tá bom? Eu falei lá na ADS. Ok. Seria ótimo, a gente tem o maior interesse em fazer uma capacitação. Então, gente, para finalizar, muito obrigada e deixa aqui essa reflexão pra gente, né? A qualidade e a velocidade da resposta frente a um caso suspeito de sarampo são essenciais para interromper efetiva e eficientemente a circulação do vírus. Dependem da capacidade dos profissionais de saúde em suspeitar dessa doença e reconhecê-la. Se a capacidade estiver presente em cada serviço de saúde, a interrupção da transmissão do sarampo ou quando ele for reintroduzido no país será de forma mais eficiente. Então a gente precisa de vocês, né? Vocês são nossos olhos. E a gente está aqui para ser suporte, né? Enfim, não é uma coisa corriqueira, né? Tem, entre todas as outras coisas, mas estamos aqui. Eu queria só lembrar, o nosso e-mail de notificação é o Notifica. A gente compartilha esse e-mail com o CIERES, tá? Que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância que eu falei para vocês. Então, a equipe toda da Covid, né? Notadamente a não prejuízos níveis, né, das vezes
Ela está atenta e eu repito, a nossa prerrogativa é dar suporte à ponta para que ela consiga fazer um ótimo trabalho. Então, se tiverem dúvidas, ou se precisarem de qualquer coisa, olha, pode entrar em contato, né, por e-mail, por telefone, meio dos seus supervisores, qualquer maneira. Ou vir aqui a Covid. A gente já recebeu vocês aí como residentes, algumas pessoas, acho que você também. Enfim, a gente conta aí com essa parceria de vocês. Porque toda a vigilância, tudo que é do SUS se dá lá no território, aqui no território, mas na vida real, né? Bom, em nome da coordenação, só tenho que agradecer as duas ilustres que vieram aqui ensinar e colocar para a gente sobre sarampo e rubéola. Aprendemos bastante. Essas duas são cadeiras cativas que virão novamente aqui nos nossos convites. Será um prazer. Claro. Não posso tê-las toda semana, mas gostaria. E aí eu vou dar um espaço para elas também ficarem descansadas, senão elas também não vão aguentar a gente. Mas de qualquer maneira, agradeço a Kelly, que eu não a conhecia. Obrigada. Uma excelente apresentação. Obrigada, gente. Muito obrigado, Ana, novamente, minha amiga. E ótima aula. Obrigada.